Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AES, aqui na sua televisão. Sou o Paulo White e ao longo dos próximos 50 minutos vamos levar até si mais um programa especial de verão. Todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize connosco, sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. Dom Arlindo Furtado é o primeiro cardeal da história de Cabo Verde. Nos próximos minutos vamos ficar a conhecer melhor a realidade, os principais problemas deste país lusófono africano. É uma longa entrevista que vai preencher quase na totalidade o nosso programa. Como é que Dom Arlindo soube da sua nomeação cardinalícia? Quais são os principais dramas com que se debate a sociedade cabo-verdiana? Quais os principais projetos que a Igreja deste país gostaria de ver apoiados, por exemplo, através da Fundação AES? Como é que vê Dom Arlindo Furtado a crescente ameaça do terrorismo e do radicalismo islâmico neste continente? Muitas perguntas que merecem respostas francas e abertas. Vamos ver essa entrevista com o cardeal de Cabo Verde. Foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco em 2015. Como é que soube da notícia? Alguma vez imaginou que isso pudesse acontecer? Bom, eu soube da notícia quando estava numa paróquia do interior, a substituir um pároco ausente. E já depois da segunda missa dominical, alguém me quis dar a perceber alguma coisa, mas não teve a coragem de avançar, porque também não tinha muito tempo disponível. Mas já antes de ir ao terceiro local e da terceira missa, alguém, um dos meus sacerdotes, me telefonou a dizer, e não quis acreditar, se era uma brincadeira de mau gosto, que não continuasse a falar de assunto que não me interessava muito e que não poderia ser verdade. Então, depois da missa, então, por volta de meio-dia, em que, de facto, um colega meu, o meu chanceler, me telefonou a dizer, se calhar a coisa é mais séria, né? Mas, a princípio, julguei que seria uma coisa absolutamente impensável e nunca tinha imaginado sobre qualquer eventualidade de um dia nós aqui pudéssemos ter um cardeal. Foi assim que a coisa me surpreendeu de todo. É realmente curioso. É realmente curioso. O que lhe disse o Papa Francisco quando falaram pela primeira vez? Olha, depois que nos encontramos, após a minha nomeação, ele disse-me, eu ouvi dizer, tenho informações de que és um bom missionário, que acolhes bem as pessoas na igreja. É preciso continuar a acolher as pessoas na igreja, continue, força. E faça com que na tua diocese as coisas aconteçam desse género. Nós temos que acolher bem as pessoas na igreja. Foi um incentivo que ele me deu e também do estilo dele. Portanto, acho que nesse aspecto nos encontramos, nos cruzamos muito bem, nos entendemos. Realmente importante saber receber as pessoas na nossa casa, não é? Fundamental. A igreja é a casa de acolhimento e o Papa tem razão. E há muita gente sofrida na história da igreja, mesmo aqui entre nós, por causa de atitude rigorista, que não tem ajudado a Igreja a crescer em profundidade e também em extensão. E que significado atribui a esta distinção? Será pelo facto de Santiago, Cabo Verde, ser a diocese mais antiga da África subsaariana? Eu acho que há três fatores que me parecem ter contribuído para que isto pudesse acontecer. De facto, nós somos a igreja mais antiga da África subsaariana e depois nós somos, segundo fator, o único país de maioria cristã aqui no continente africano, não só apenas na nossa zona, e tivemos um papel importante também na evangelização da costa ocidental da África, que estava sobre a nossa jurisdição. E um terceiro aspecto, o núncio deve ter informado positivamente do trabalho da Diocese de Mindelo, em que eu fui o primeiro bispo, que começou em situações bastante difíceis e, entretanto, conseguimos sobreviver minimamente, e graças a um bom trabalho coletivo, de conjunto, com espírito de unidade, de serviço, de simplicidade. Tudo isto terá contribuído, mas sobretudo acho que a história de Cabo Verde, da evangelização e da igreja em Cabo Verde, que terá pesado para que isso pudesse acontecer, porque o Papa está atento também às periferias e valoriza essas coisas pequenas, digamos, no contexto da igreja, mas que para ele tem, de facto, dá uma perspectiva da igreja do futuro. Viver pobremente,
com simplicidade, mas com paixão, com perseverança, com espírito de luta, de sacrifício, de convivência, de comunhão, de acolhimento. Isto que o Papa aprecia muito. E que nos faz tanta falta hoje em dia, não é? Sim, na sociedade em geral, não só no âmbito estritamente religioso, mas também em outros âmbitos sociais e políticos e económicos. É preciso que se tenha isto em conta. E a própria família hoje se vê afetada e necessitada desses valores que só humanizam. É mesmo verdade, não é? Porque nós sentimos que muitos Estados-membros, porque as pessoas não têm esse espírito de simplicidade, de acolhimento, de olhar próximo, de respeito. É isso. Na diferença, na tolerância e no promover aquilo que é comum. Isto é importante, apesar das diferenças, né? E é tanto que é comum, não é? É É que se nós olharmos, a maior parte é comum. São muito pequenas as nossas diferenças na essência. É verdade. E mais uma vez foi uma história de sucesso. Então foi uma história de sucesso que teve. Sim, Cabo Verde teve nesse aspecto, apesar de muitas turbulências por que terá passado, não tem também essa história de humanização, de relação intensa, forte, próxima. Esta é uma das nossas características, apesar dos problemas que existem também, do sinal contrário, né? Mas predomina esse espírito de relações humanas, de solidariedade. E que quem vem de fora sente isso. Bom, graças a Deus, para nós é bom que isso aconteça, né? Devia sentir ainda mais, né? Porque as coisas se degradaram bastante nos últimos decénios, não é? Mas, de qualquer maneira, são valores que nós tentamos promover, apesar de tudo. Para nós é uma questão de sobrevivência, a solidariedade, o sentido do outro, a abertura, não é? A partilha, faz parte do nosso processo histórico, porque senão, de outra forma, não conseguiríamos sobreviver. Aqui tudo é escasso, não é? Em termos de recursos materiais. Então, as pessoas têm que se entreajudarem mutuamente, não é? Faz parte da nossa cultura. Mas na fartura também temos que nos ajudar mutuamente, porque a fartura às vezes individualiza-nos. Preciso ter muito cuidado com isso. É uma tendência humana, não é? Quando se tem muito, corremos mais facilmente a tentação, não é? Cair na tentação de pensar que não precisamos tanto do outro ou dos outros, os outros não precisam importar-se muito connosco, não tem que se meter na nossa vida. Então há uma tendência para o individualismo exacerbado, não é? Quando, na fartura, né? Na penúria, então as pessoas sabem que se não se derem as mãos, já há valores mais altos que ficam em causa, né? É, sim, senhora. A sua nomeação vai reforçar o peso da Igreja lusófona ao nível do Colégio Cardinalício. Regularmente, os cardeais lusófonos reúnem-se para debaterem questões comuns. Qual será a próxima reunião e os temas que estarão, eventualmente, em cima da mesa? Não é verdade que os cardeais lusófonos de vez em quando se encontram, não é? Não. Agora, acontece que de 2 em 2 anos os representantes das conferências episcopais dos países lusófonos se encontram. Não? Encontro dos bispos lusófonos, né? Que representem as conferências episcopais. Mesmo nos países onde não há uma conferência interna, como Cabo Verde, não tem uma conferência aqui, mas pertencemos à conferência com o Senegal, com Mauritânia e com Guiné-Bissau, né? Mas também os representantes de Cabo Verde, de Guiné-Bissau estão representados e então nos encontramos e falamos de diversos temas, temas pastorais, temas eventualmente teológicos, mas sobretudo temas de melhorar, né? Afinar mais a nossa cooperação, entre ajuda, conhecimento mútuo, e isto tem sido bastante válido, né? E até daí, muitas vezes, tem surgido alguma forma de colaboração em muitas áreas. Normalmente, Guiné-Bissau tem usufruído bastante em termos de professores para os seminários maiores, colaboradores em termos de agentes da pastoral, sacerdotes, religiosos e leigos. E tem havido bastante, mas, sobretudo, ficamos muito felizes quando estamos unidos e partilhamos as nossas preocupações, as preocupações da Igreja, as nossas atividades também positivas, partilhamos uns com os outros e é sempre uma confraternização saudável que faz bem ao elo entre os bispos da língua portuguesa. Como caracteriza a vida, os problemas e os desafios da Igreja em Cabo Verde? Esta é uma pergunta.
Pergunta puxada, não é? Bom, os desafios são muitos e problemas também, naturalmente. Bom, estamos numa fase de transição entre a fase de dependência de missionários vindos do exterior e o crescimento do clero interno, tanto a nível de clero diocesano como a nível de clero também religioso, né? Estamos a passar mais a depender diretamente de agentes pastorais cabo-verdianos. Isto é uma passagem interessante, positiva, por um lado, mas por outro lado tem as suas exigências, não é? Portanto, a Igreja está a se tornar mais cabo-verdiana, né, nos últimos anos. Isso não acontecia desde há décadas, desde meados do primeiro quartel, ou segundo quartel do século XX, né? Porque os missionários chegaram, sobretudo, antes tinham mais ou menos clero diocesano local, início do século, dos anos 40, 1940, que chegaram. Depois uma grande penúria, né? Porque nós tínhamos um seminário maior que ajudava na formação de sacerdotes e outros, pessoal para o funcionalismo, aqui em Cabo Verde, que era o Seminário São Nicolau. Mas o governo da Primeira República, sob uma forte influência da maçonaria, como fecharam os seminários em Portugal, também fecharam o nosso seminário aqui, o que foi, digamos, uma forma de truncar, de matar, de eliminar a Igreja de uma forma lenta e inteligente, sem dar nas vistas, e sofremos fortemente na pele a penúria de sacerdotes, né, aqui em Cabo Verde, por causa do encerramento do nosso seminário maior. Então agora estamos a tentar retomar a mudança, né, para outra fase. Segundo aspecto, a nossa sociedade foi profundamente marcada, depois da independência, pela ideologia laicista, que levou muita gente, sobretudo a idade de média social, portanto, a classe intermédia e a classe alta da nossa sociedade, a meter-se na política e a quase ter que deixar, portanto, a vivência da fé, a participação na Igreja, né? Nós tivemos momentos bastante difíceis aqui, a termos na Igreja só pessoas simples, porque as outras comprometidas com a política não tinham a coragem de fazer dois papéis ao mesmo tempo, crentes e políticos e empresários ou interventores sociais, etc. Isto corroeu muito a nossa sociedade, então nós temos que trabalhar muito para refazer a evangelização em todas as camadas sociais, sem complexos, né? Felizmente estamos a tentar ultrapassar isto, mas é muito exigente chegar. Entretanto, acontece que nesse vazio, né, de relacionamento com a Igreja para a classe média e alta, muitas seitas entraram, de uma forma oportunista, como as doenças oportunistas, que aproveitam a fragilidade, né, do organismo para atacar. Foi um pouco assim aqui entre nós, não é? No momento em que a Igreja estava fragilizada porque havia um setor que não se identificava com ela, por causa da ideologia, então as seitas entraram e naturalmente tem feito algum desgaste na nossa sociedade, a nossa Igreja, que tinha inicialmente mais de 90%, digamos, de cidadãos, né, com ela. Mas estamos a tentar trabalhar, sobretudo formando agentes de pastoral, e mais sacerdotes. Temos esperança de vir a ter mais religiosos e religiosas, mais leigos formados em termos de formação religiosa e bíblica, para que em todas as esferas sociais haja o fermento da presença cristã ativa, segura, convicta, alegre, responsável, respeitadora, mas ao mesmo tempo aberta, né? A anunciar, a dar testemunho da fé. E nós estamos a empenhar-nos muito nesta perspectiva e, sobretudo, agora organizando a pastoral académica, né? Que é a faixa onde, de facto, há uma grande rarefação, né? Uma grande ausência da Igreja. E estamos a tentar também entrar neste campo. Outro desafio é que temos infraestruturas nas nossas paróquias tradicionais vetustas, muito degradadas. Então não conseguimos oferecer aos nossos fiéis condições
minimamente adequadas ao mínimo de comunidade nas nossas celebrações. Não é? A maior parte das pessoas ficam de pé durante todo o tempo. Há muitas igrejas que vivem e que celebram, digamos, sempre ao ar livre, ou quase ao ar livre, sobretudo aos domingos, ao ar livre, porque não há espaços adequados para acolher as pessoas. E os templos são degradados, são muito exíguos e precisam de uma intervenção. E também tive que criar paróquias novas, sem condições nenhumas, mas por necessidade pastoral. E eu parto do princípio de que a necessidade cria órgão, não é? Isto é, que quando há muita necessidade, haverá uma luta, um esforço grande para superar as dificuldades. Então criei algumas paróquias novas que vão lutando com muitas dificuldades, mas era previsível. E nós estamos a lutar, a tentar conseguir apoios externos também, além de mobilizar apoios internos para criar essas infraestruturas mínimas para ajudar. Mas a ajuda externa hoje está muito condicionada, né? Sobretudo para construções. Os da Europa não querem ouvir falar em construções praticamente, né? Querem ajudas sociais e tal. Mas se não temos numa paróquia um lugar onde fazer isto também é complicado, né? E os nossos benfeitores tradicionais da Europa não entendem isto facilmente, né? Isto é um grande desafio que temos, né? Uma das coisas que eu tenho, mesmo no sino dos bispos africanos, eu tinha colocado, e que Bento XVI entendeu bem, e fez uma referência disso na Alemanha. Eu fui um daqueles que insistiu nesse ponto. Nós temos, às vezes, uma capela ou uma igreja que faz de espaços para a celebração do culto, para o salão, para o convívio, para a reunião, para tudo, não é? Igrejas multiusos, não é? E isto leva, sobretudo a geração nova, a não saber distinguir entre estar numa igreja e estar numa sala de convívio, uma sala de reunião. Isso deseduca as pessoas. Quer dizer, eu defendo a opinião que a igreja deve ser lugar do culto, lugar de oração, lugar tanto que exige um saber estar, né, diante de Deus na sua igreja. Deus está em todo lado, está em cada um. Mas estamos na igreja, os que entram na igreja para rezar, para meditar, que encontrem um clima favorável. Mas se para alguns a igreja é uma sala, então cria atitudes e comportamentos que não favorecem a interiorização de outros que quererão, porventura, aproveitar aquele momento para uma experiência diferente daquilo que acontece lá fora, né? Que há muito barulho no exterior hoje, né? Eu defendo isto, mas infelizmente ainda não estamos em condições de termos a nossa igreja para oração, para certas atividades, né? Compatíveis com a função da igreja, e temos outros espaços para muitas outras atividades, né? Falta-nos isto. E temos um outro problema, que é nós, antigamente, os missionários, quando estivessem já idosos e doentes, regressavam à casa-mãe e havia lugares para serem tratados. Nós agora somos o clero diocesano, que chegam à velhice ou à invalidez e ainda não temos um espaço, né, para acolher. Isso é uma das grandes preocupações minhas, é ter um espaço minimamente condigno para acolher aqueles que deram a sua vida ao serviço da igreja, ao serviço da nossa sociedade, para terem, de facto, um lar de idosos minimamente condigno e estrutura de acolhimento e de acompanhamento nessa fase da vida. Portanto, isso é um dos nossos desafios. Desafios são muitos, não é? Nós temos necessidade também de promover o estudo, não é? A formação dos nossos adolescentes e jovens que são procedentes de famílias carenciadas e que não têm meios para pagar os estudos. E nós devemos promover esses nossos irmãos para que, de facto, estando comprometidos com a fé e com a Igreja, possam ter condições também de, em qualquer esfera social, desempenhar a sua profissão de uma forma competente, digna e reconhecida, e ao mesmo tempo sejam testemunhas de Jesus Cristo nessas esferas. É um dos grandes desafios que temos em mãos agora, é como apoiar os nossos estudantes pobres que ou terão que deixar as escolas, portanto os estudos, para se ingrar no campo de trabalho, e onde o trabalho não abunda também, ou então deixá-los à sua sorte. Quer dizer, é uma coisa que nos corta a alma, né? Digamos, né? E mesmo nesta linha ainda de apoio aos estudos, graças a Deus o número de nossos seminaristas maiores tem aumentado significativamente em relação ao passado.
e como estuda na Europa, porque aqui não temos condições ainda de ter um seminário maior para formar padres para o nosso tempo, né? E então exige da diocese um investimento financeiro enorme, onde nos falta alguma capacidade de cobertura em certos momentos. Mas se temos lutado e sobreviver até agora, eu estou convencido que vamos continuar a lutar e esperamos dias melhores, com a graça de Deus e com o apoio daqueles que nos possam compreender. Esta instituição é importante normalmente no apoio aos mais desfavorecidos das comunidades onde está inserida em Cabo Verde. Como é que isso se reflete no dia-a-dia? O papel da Caritas, nós aqui tivemos também uma reestruturação da Caritas, porque havia uma só diocese antigamente, antes de 2014, então havia uma só Caritas, que era ao mesmo tempo diocesana e nacional. Então, com a criação da Diocese de Mindelo, tivemos que criar a Caritas da Diocese de Mindelo, e depois, com a minha transferência para aqui, para a praia, também tivemos que criar de novo a Caritas Diocesana de Santiago. Então, houve um momento de iniciação, que foi um bocadinho exigente, mas nós, de facto, temos uma estrutura que procura ajudar as Caritas. Primeiro é estruturar as Caritas paroquiais, porque a Caritas Diocesana não pode substituir-se a mais as Caritas paroquiais, devem ajudar as Caritas paroquiais. Portanto, tivemos que pôr de pé o funcionamento das Caritas paroquiais, para que, in loco, possam, de facto, estar perto das pessoas e verem que ajudar e como ajudar. Entretanto, a Caritas Diocesana também procurou disponibilizar a forma de dar maior capacitação às Caritas paroquiais, e ajudamos a encaminhar projetos que as Caritas paroquiais não podem dar cobertura imediata junto das instituições, das embaixadas, e mobilizando também ao nível da diocese alguns recursos para ajudar num projeto determinado. E nós abrangemos sobretudo pessoas muito carenciadas da zona rural, com problema de água, com cisternas, problemas também de água e de alimentação com criação de horto familiar, quer à volta da casa, quer mesmo em condições muito simples também, através de vasos retangulares e coisas, produzir hortaliças para enriquecer, portanto, a dieta, quer através também problema de casas, porque nós estamos a viver uma fase muito complicada em termos de habitação. Porque houve uma altura em que entrou o betão armado e pensávamos que o betão armado resolvia problemas de casa, né? Mas trouxe muitos outros problemas, quer por causa do calor, por causa do clima quente, apanha muito sol e com as tantas apanha fendas. E depois começou a degradar-se e a ameaçar a ruir sobre as pessoas. Temos muitas casas que ameaçam cair sobre os próprios habitantes, né? E, então é preciso fazer intervenção para recuperar essas casas, pôr a vida das pessoas em segurança, e temos de trabalhar muito nisto, com a colaboração tanto das pessoas e dos vizinhos, né? No chamado Juntamum, né? De cooperação mútua, e então nós apoiamos também com material. E na questão de educação também, ajudar a apoiar com os filhos nas escolas, e jardins infantis também ajudar a apoiar com alguma refeição quente. Portanto, são muitas as esferas onde nós temos vindo a tentar ajudar, e também agora na zona urbana, sobretudo com a questão de apoiar nas escolas e para estudo dos filhos, e isto temos vindo a tentar promover isso com muito afinco, com acompanhamento de perto, pessoas com medicamentos também, pessoas pobres que não podem ter acesso a medicamentos também para as suas doenças concretas, e temos vindo, portanto, a acompanhar essas pessoas assim mais de perto. Por enquanto não temos ainda sido capazes de ter um projeto mais amplo, né? Mas estamos a pensar na possibilidade de ter um espaço para acolher estudantes que vêm do interior e das outras ilhas, que vêm cá estudar e com muita dificuldade, em situações quase desumanizantes, não é? Portanto, infra-humanas, e precisam com certeza
do nosso apoio, e nós estamos a pensar seriamente onde conseguir meios para ter um lar, digamos, ou pelo menos um centro onde os estudantes possam ter condições para estudarem tranquilamente e eventualmente ter uma refeição quente e depois, mas podemos ter um lar mesmo para acolher rapazes e meninas que vêm do exterior, das outras ilhas. Isso seria uma coisa muito interessante e a nossa Caritas Diocesana está muito empenhada nisso. E vamos ver se um dia possamos. Eu estive agora nos Estados Unidos, tive uma experiência muito boa lá na paróquia de St. Peters, onde a paróquia tem uma estrutura que era uma antiga escola da paróquia e que hoje serve para acolher estudantes que vêm do exterior, sobretudo, famílias carenciadas, em que os pais trabalham todo o tempo, saem de manhã e chegam à noite. Então as crianças vão para lá quando não estão na escola, tem professores para acompanhar, tem educadores físicos e professores também a nível de diversas expressões artísticas, de modo que as crianças têm todo o tempo ocupado, não têm tempo para se meter na delinquência, nesse ambiente degradante que infelizmente existe muito por aí às voltas das cidades. E acho que é uma experiência interessantíssima que eu gostaria de ver implementada aqui em Cabo Verde, para acolher estudantes, apoiam, dão refeição quente, acompanham, as crianças convivem com as outras, vão ao acampamento no fim de semana e conhecem outras realidades, outras cidades e outras sociedades positivas, de modo que quando se dão conta já são pessoas formadas e pessoas com uma profissão e ingressarem no mundo do trabalho e sem terem que passar pelo ambiente degradante das periferias das nossas sociedades. Se me permite, como é que a sociedade cabo-verdiana está disponível para apoiar a Caritas? A sociedade mais média-alta está disponível para apoiar? Existe essa participação, esse esforço dos que vão à igreja? A boa vontade em colaborar com até voluntários que se apresentam e tal, mas em termos, digamos, de colaboração financeira, quando a Caritas realiza alguma atividade para a angariação de fundo, como tardes de chá, ou jantares, ou convívios, ou assim, há alguma participação, mas é mais a gente mais pobre que está disponível para dar o seu pequeno contributo, né? Naturalmente que há muita boa vontade, mas aqueles que mais têm e que mais podiam ajudar, eles habitualmente são arredados dessas atividades e dessas coisas, porque devem ter outras preocupações, né? Portanto, há necessidade digamos, mesmo entre os cristãos, de uma conversão mais encarnada, né? Para que, de facto, isso possa acontecer. Ainda não chegamos lá como seria desejável, mas temos que continuar a lutar. Mas os mais pobres, que têm boa vontade, dão o que podem, o que não podem, mas os que mais podem, habitualmente, estão ocupados com outras coisas, infelizmente. Isto, acho que não é em todo lado, mas em muitos lugares acontece, em Cabo Verde também é um dos lugares onde isto acontece. Os que mais podem, para ajudar concretamente, habitualmente não estão ausentes, não é? A promover a nível internacional uma campanha de solidariedade em favor da Igreja em África. Quais são, em traços gerais, as primeiras necessidades neste continente, na sua opinião? Vamos falar mais a nível do continente. Bom, o continente tem muitos problemas, nós somos um país arquipelágico. Eu conheço melhor a realidade de Cabo Verde, embora eu conheça alguma realidade da Guiné-Bissau, do Senegal, sobretudo, mas aqui em África a questão da família, né? Sobretudo em Cabo Verde, a questão de pastoral da família é fundamental. Porque houve muita erosão, né, da vida intrafamiliar aqui em Cabo Verde, como tem acontecido infelizmente também na sociedade ocidental, com muitos divórcios, muitas rupturas. A maior parte das famílias em Cabo Verde são chefiadas por mulheres solteiras. Portanto, o que tem influência direta na educação, no equilíbrio psicológico dos próprios filhos e na imagem, nas referências sociais que os filhos têm da família e da relação mulher e marido, pais e filhos, pais os dois, progenitores. E tudo isto deixa marcas negativas. E, portanto, nós temos que, acho que o governo também, a nível da sociedade civil, começa a dar-se conta
de que se nós não conseguirmos estabilizar e criar uma relação saudável na família, primeiro na família nuclear, isto será difícil evitar certos problemas de cariz social aqui entre nós, o que certamente não vai contribuir para a felicidade de cada um dos cidadãos. Portanto, criar condições para maior estabilidade da família, quer na formação, quer na promoção ao nível da igreja, na promoção de encontros, de associações de família, também que ajude na melhoria das relações entre marido e esposa, entre pais e filhos, na questão da educação, na sociedade moderna. Tudo isto é muito complicado. Se nós não conseguirmos vencermos esta batalha, será difícil prosseguirmos noutras direções. E, portanto, a questão da família é fundamental, a pastoral da família, isto com a criação até de conselheiros familiares, que é um dos nossos projetos próximos, é a formação de conselheiros familiares. E estou em negociação com um movimento da Igreja internacional para ver se nos disponibilizariam um casal, portanto, perito nessa área de formação de conselheiros familiares, para que nos ajudassem, de facto, aqui a arrancar oficialmente com essa estrutura. Ainda não conseguimos, estamos em negociações, mas seria bem-vindo encontrarmos um casal, como casal, durante um tempo de permanência aqui em Cabo Verde, para nos ajudar na formação de conselheiros familiares. E isto teria um impacto muito difuso na nossa sociedade e seria positivo. Outro desafio de facto, é o emprego de jovens. Emprego para os jovens, e de facto cria uma dificuldade enorme, porque às vezes os jovens que acabam a formação e não têm um trabalho, e também apoiar mais os jovens numa formação profissional muito mais concreta, muito mais objetiva para desempenhar uma atividade após o tempo de formação, isto também, e criar melhores condições, como eu disse há bocado, para acolher melhor os estudantes que vêm do interior e das ilhas, que precisam de um ambiente mais favorável para poder fazer a sua formação. São esses desafios, digamos, ao nível social, que nos preocupa sobremaneira, portanto, a nossa Caritas, a nossa Igreja e também muitos aspectos da nossa sociedade. Por curiosidade, porque não consigo tirar isso da cabeça, por que é que o homem cabo-verdiano se afastou da família? Bom, por muitos problemas, muitas razões, muitos fatores históricos, não é? Para já, Cabo Verde foi feito não é, no âmbito de miscigenação. Portanto, os navegadores chegavam, traziam escravos da África e misturavam-se também, uniam-se também aos escravos, e surgiu uma sociedade assim, mista, muito sui generis, não é? Mas, para além disso, isso já é uma mentalidade antiga, né, que existe em Cabo Verde, de os homens serem mais livres na sua união com as mulheres, arranjando mais do que uma, de facto, né, e tal. Mas, sobretudo, a imigração, o fator imigratório, por causa da seca permanente, os homens que imigravam ficavam as mulheres. Portanto, isto para mim terá tido um peso sociológico mais forte. A imigração. Os homens saíam para ganhar qualquer coisa fora, para apoiar a família, e o homem imigrado muito tempo podia mandar algum dinheiro para a família, mas também durante muito tempo ausente acabaria por arranjar direto ou indiretamente uma segunda família, digamos, não é? E, portanto, isso criou também um certo laxismo social nesse aspecto, né? Eu acho que a partir, sobretudo, da imigração nos anos 60, devido a uma seca prolongada, é que a família começou a degradar-se mais. Para piorar a situação, também com a independência entrou a ideologia laicista de que a união livre, a união de facto tinha o mesmo valor que o casamento, com o matrimónio. Depois o divórcio também tornou-se muito mais fácil e tentador. E a mobilidade também social era muito intensa. E tudo isto acabou por criar uma erosão muito forte nos laços familiares. De modo que muitos dos cabo-verdianos foram criados por avós,
porque além de os homens emigrarem, às tantas as mulheres também começaram a emigrar e os filhos ficavam entregues aos avós. E a diferença de gerações, né? Numa sociedade revolucionária, entre aspas, a partir dos dos anos 75 sobretudo, isto criou uma desadaptação, um desajustamento muito grande entre os netos e os avós, né? E tudo isso complicou a situação. E depois a escola, que era antigamente um dos fatores complementares, né, da educação familiar, a escola passou a ser mais um âmbito de instrução do que propriamente de educação integral. O professor, que era também educador, passou a ser às tantas apenas um instrutor. Então as pessoas acharam-se, os adolescentes e crianças, na sua liberdade de fazer o que apetece. E nessa idade, e depois quando os grupos se juntam e tal, tudo isso acabou por complicar um bocadinho todo o processo educativo em ordem à maturidade e à responsabilidade. Isto num ambiente de uma liberdade que se tornou um pouquinho libertinagem, né? E isso complicou um bocado, né? E por isso agora temos a situação que temos e que exige de todas as instâncias sociais, do governo à igreja, um empenho grande para que as coisas possam ter o mínimo de equilíbrio. A AIS em Portugal auxiliar a Igreja de Cabo Verde. Que projetos gostaria que fossem apoiados? Estou a falar de coisas concretas. Sim. Essa coisa de apoio aos estudantes, para mim é importante, de recuperação de casas de pessoas que vivem em situação também degradante. E isto seria uma coisa bem-vinda, isso seria uma coisa interessante. E tratando-se também de AIS como um organismo que tem muita ligação com a Igreja e o organismo da Igreja, eu também não descartava, portanto, nesse âmbito, o projeto de construção de um lar para acolher os agentes da pastoral quando chegassem à fase final portanto, do seu percurso da vida. Isto, para mim, é uma coisa que tem muito a peito. Assim como esse lar de estudantes, né, como já falei, eu gostaria de ter possibilidade de ajudar mais os nossos estudantes para que, pelo facto de serem pobres, não se sentissem discriminados quando manifestam muita capacidade, que poderia ser uma grande mais-valia para a nossa sociedade e para a Igreja. Eu tenho pensado para os padres, sobretudo, e para a gente que andou muito a trabalhar na Igreja, uma coisa, um lar próximo, digamos, do seminário, né? E isto próximo do seminário para que, de facto, houvesse esse intercâmbio permanente, né? Porque os estudantes, durante as férias, portanto, vão-se embora e os velhos ficam sozinhos, digamos, com a sua vida do ramo-ramo de cada dia. Mas ao passo que o seminário tem sempre atividades e mesmo nas férias tem outras atividades, campo de jovens, e formação para jovens, retiros. Então, esse contraste, haveria uma partilha entre pessoas que estão em fases diferentes da vida, em que os velhos seriam acompanhados e partilhariam, de certo modo, da juventude, da força, da energia e da esperança da juventude, ao mesmo tempo que os jovens aprenderiam muito com a sabedoria e a experiência portanto, dos idosos. Isto, para mim, é importante. Pela experiência que eu tive também em Portugal, de muitos dioceses que ficaram lares, digamos, em lugares isolados, os padres não queriam para lá. Mas alguns tiveram que refazer, fazer novos lares, mas perto do centro, perto de uma instituição juvenil, para que, de facto, houvesse esse intercâmbio, desse mais sentido à vida, eliminasse mais a solidão daqueles. E, ao mesmo tempo, daria uma visão mais realista da vida e da existência às crianças e jovens, que qualquer dia eu também chego lá, então, não é? E, além disso, há uma relação quase de netos e avós, né? E cria mais sentido para a vida a ambos os setores. Uma enorme comunidade oriunda de Cabo Verde. Mantém uma relação próxima com esses imigrantes? Como? De uma forma fragmentada, não é? Eu tenho uma relação fragmentada, que a Igreja em Cabo Verde tem uma relação fragmentada com a nossa comunidade em Portugal, porque houve uma altura em que havia um capelão para os cabo-verdianos, e às tantas deixou de haver,
e procura-se uma integração nas comunidades locais. Mas há sempre aspectos, né, da cabo-verdianidade, até as festas, né, daqui, de Cabo Verde, que foram transferidas para Portugal e para outros, portanto, espaços da nossa imigração. De vez em quando convidam os padres aqui ou até os bispos para irem e celebrar com eles, mas não há um capelão que ajude a coordenar as atividades das nossas diversas comunidades locais em Portugal, por exemplo, né? Para que de facto houvesse mais união e mais formas de participação. Mas de vez em quando convidam e cada comunidade procura integrar-se mais na própria paróquia. Agora, há associações de cabo-verdianos que de vez em quando faz mais elo, né, com o país de origem, mas não propriamente ao nível da igreja, né? Infelizmente. Nós temos nos Estados Unidos e em França e na Holanda e mesmo em Luxemburgo, portanto, cabo-verdianos mais organizados em termos da igreja, né? De modo que parece que há mais facilidade de mobilidade entre agentes pastorais de Cabo Verde para esses países do que propriamente para Portugal. Sim, porque estão mais organizados a nível da igreja para ajudar a uma integração progressiva e acolher e integrar aqueles que vão chegando, porque apesar de tudo, né, ainda vão chegando de um lado e do outro, chegam a este ou aquele país, mas em Portugal parte do princípio de que estão mais ou menos em casa e essa organização deixou de existir. O Vaticano, visto na sua globalidade, considera o terrorismo, nomeadamente o terrorismo de inspiração radical islâmica, a maior ameaça para a vida dos cristãos, para o futuro da Igreja em tantos países? Sim, em alguns países, ninguém está ali imune hoje de terrorismo, infelizmente. Espero que essa fase também venha a ser ultrapassada para todos. Mas o terrorismo islâmico radical é uma ameaça não só para os cristãos, com certeza para os cristãos, não é claro, mas infelizmente começa a haver alguma instabilidade mesmo no seio do Islão tradicional. Não é que está organizado, sobretudo no Senegal, que eu conheço um bocadinho melhor, em confrarias, mas eles também se sentem ameaçados. Porque o terrorismo islâmico e radical também olha para os muçulmanos mais moderados como não autênticos e tanto se persegue mais os cristãos, também os outros não estão completamente imunes. Portanto, esse movimento radical do Islão é complicado para a sociedade e para a política, para os políticos e para a situação social. E, sobretudo, quando eles têm muitos meios, né, financeiros, e com os quais também, né, se aproveitam de outras condições de atuação. E isto é muito complicado e acho que poderá vir a ser, né, se não for debelado a tempo e horas, um desafio enorme para a estabilidade social, política e religiosa de todo o continente. Pelo menos aqui na nossa costa, na costa ocidental e central da África, pode ser um grande problema, como também cria perturbações enormes noutros continentes, né? Noutras culturas, porque o terrorismo é sempre terrorismo, né? De modo que é um desafio grande para a África e não só, infelizmente, e não só para os cristãos, infelizmente também, é verdade. Para todos. Portanto, acho que a união de forças para superar esse problema seria benéfico para todos. Eu sei que mesmo no Senegal há propostas de imãs aos cristãos para unirem as forças para impedir a entrada e a disseminação do radicalismo islâmico, porque todos se sentem ameaçados, porque para os radicais, os islamitas moderados não são propriamente fiéis a Maomé, tornaram-se infiéis também eles próprios, não é? Portanto, isto é muito complicado para todos. O nosso Papa diz que não é uma guerra de religião, é uma guerra económica. E é o que o Sr. Cardeal diz? Eu estou convencido que não é propriamente uma guerra de religião, porque no nome da religião não se pode fazer aquilo que os radicais islâmicos e outros radicais fazem, né? É uma questão ideológica
talvez fruto de uma desigualdade económica terrível, né, na sociedade, que levou a esse tipo de rebelião. Mas às tantas as pessoas refugiam-se na ideologia e não propriamente na fé, não propriamente num Deus que é Deus de todos, ou que pensa ser o Deus de todos. Em nome de Deus não se pode ter tanto desprezo pela vida humana, não se pode, e sobretudo pessoas inocentes, que não tem nada a ver com a situação. E o Papa tem razão, e não é uma guerra religiosa, é uma guerra outra, né? Ideológica, económica, se quisermos, racial, porventura, ou cultural, não sei, mas não é propriamente uma guerra de religião, porque acho que devemos distinguir bem os âmbitos, as coisas, para podermos saber que atitude assumir perante essa realidade. Nós costumamos dizer que a nossa fé nos salva, não é? Precisamos mesmo ter muita fé para viver no mundo de hoje. Sim, uma fé que se torna, como dizia São Paulo, uma fé que se torna operosa, né? No amor, na caridade, né? Quer dizer, uma fé ativa, uma fé que nos leve à esperança ativa. É preciso que as pessoas que pensam de outra maneira e encaram a relação com Deus de outra maneira, se juntem às forças positivas para construir uma relação humana que seja, de facto, mais forte e mais fraterna. E mais justa também, né? Isto é claro, sem excluir ninguém. Portanto, enquanto os radicais islâmicos excluem a todos que não sejam iguais a eles, as forças da humanidade e da humanização devem juntar as suas energias para incluir a todos, inclusive eles próprios, os próprios radicais, que se sintam incluídos numa sociedade que é de todos. Isso, o Papa Francisco tem feito várias ações nesse sentido, da inclusão de outras religiões, do envolvimento de todos. O Papa tem sido um grande protagonista mundial, né? De diálogo, de entendimento, de humanização, de boas relações, e espero que tenha muitos seguidores em todos os âmbitos sociais, e políticos, e económicos, e ideológicos, e religiosos, para que, de facto, cada um fazendo a sua parte, possamos ter um resultado positivo para todos, para o bem de todos. O segredo está no amor? Claro, o amor é absolutamente indispensável. Nós podemos ter falta de muitas outras coisas, não é? Mas se faltar o amor, então falta tudo, não é? E quando há amor, podemos até milagres podem acontecer. Mas é preciso que essa força do amor seja cada vez mais forte para suplantar a força do ódio, né? Que mata, né? Que assassina, né? Que desfaz a vida, destrói vidas. Foi Dom Arlindo Furtado, cardeal de Cabo Verde, numa entrevista em exclusivo ao nosso programa, em que se falou dos principais problemas que se colocam hoje em dia à Igreja e à sociedade deste país lusófono, que tem tantas afinidades com Portugal. Estamos mesmo a chegar ao fim do nosso programa, mas vamos ver ainda, uma vez mais, a mensagem que o Papa Francisco nos enviou, em que apela a todas as pessoas de boa vontade em todo o mundo para terem gestos de misericórdia uns para com os outros. É apenas um minuto. Los hombres y las mujeres necesitamos de la misericordia de Dios, pero también necesitamos de nuestra misericordia. Necesitamos darnos la mano, acariciarnos, cuidarnos. Así que los invito a todos, junto a Kirchheim, a hacer en cada lugar de todo el mundo una obra fija de misericordia. Y no le tengan miedo a la misericordia. La misericordia es la caricia de Dios. E assim, com este apelo para sermos misericordiosos uns para com os outros, a misericórdia é a carícia de Deus, como mesmo agora nos recordou o Santo Padre, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo, magazine especial de verão, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Em nome de toda a equipa que pensou, produziu e levou até si este programa, despeço-me com amizade. Até à próxima semana, até ao próximo Igreja no Mundo magazine, se Deus quiser.